Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã, quarta-feira, às 21h30 para enfrentar o Estudiantes em La Plata, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. E o Botafogo viaja desfalcado, falta de aviso não foi. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre a declaração de John Textor a respeito de Renato Paiva, técnico do Fogão e do elenco atual. Segundo o acionista majoritário, em junho, no meio do ano, o Botafogo fará ajustes, como no ano passado. Começo falando a respeito da Libertadores. O Botafogo precisa pontuar, quem sabe vencer na Argentina. O Estudiantes não vem bem nas últimas rodadas do Campeonato Nacional, estreou com vitória sobre o Carabobo fora de casa na Libertadores, mas perdeu na segunda rodada em casa para a Universidade de Chile. Vai querer crescer para cima do Fogão, que não pode deixar isso acontecer. O Botafogo precisa passar por cima de desfalques, adversidades e pontuar, quem sabe, como eu já disse, vencer em La Plata, até porque o Botafogo estreou com derrota no Chile, gol muito bobo, 1-0 para Laú. E falando em bobo, o Botafogo na segunda rodada venceu o Carabobo da Venezuela, já ao fim da partida, por 2-0, gol de falta do Patrick de Paula e outro gol em jogada coletiva do Matheus Martins. Pois bem, galera, o Botafogo não vai poder contar com o zagueiro Jair, que teve um problema no tornozelo na partida do Campeonato Brasileiro no último domingo lá em Belo Horizonte. Fica tratando no Rio de Janeiro. E Santiago Rodrigues, que por conta de um trauma no jogo contra o Bragantino, segue fora do time do Fogão. Justamente duas posições muito citadas desde o início do ano aqui no canal Fabiano Bandeira. O Botafogo precisa de um quinto zagueiro. O Botafogo precisa de um quinto zagueiro. Time que quer brigar em cima não pode ter apenas o zagueiro pela direita e o reserva imediato, um zagueiro pela esquerda e o reserva imediato. Tem que ter pelo menos 5 zagueiros em condições. A temporada exige muito. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Super Mundial. O Botafogo precisava ter um quinto zagueiro. O Botafogo precisa de mais um meia, além do Santiago ou do Bitelo, que poderia ter chegado e acabou não vindo, ou do Wendel, que está jogando mais adiantado lá na Rússia e chega no meio do ano. Agora, para o momento inicial, o Botafogo precisaria de mais um meia, não contratou. Tentou no último dia, nos últimos dias de janela interna, não conseguiu. E o que o Renato Paiva tem na mão é o que estamos vendo dentro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E agora sem o Santiago, as opções são escassas, o Savarino jogando uma partida atrás da outra, com o Matheus Martins pela esquerda e o Arthur pelo lado direito, o Igor Jesus lá na frente também. Quer dizer, o Botafogo, além de ter corrido riscos em outras posições, não contratou o tal zagueiro, não contratou mais um meia. Não dá para pensar em desculpas e uma nova derrota. Senão o Botafogo pode se dar muito mal na Libertadores, galera. Uma possível escalação para o Glorioso: John no gol, Vitinho ou Matheus Ponte na lateral direita, Danilo Barbosa improvisado na zaga, com o Alexander Barbosa ou o David Ricardo pelo lado esquerdo. Fabiano, explica. Alexander Barbosa não jogou contra o Galo por conta de um incômodo muscular. Não foi detectada a lesão. Então hoje ele treina e vai ser reavaliado para entender se viaja ou não para a Argentina. E viajando também lá na Argentina, o Botafogo vai entender melhor se o Barbosa poderá ser titular. Mesmo que o Barbosa tenha condições, não vejo possibilidade de Barbosa e David Ricardo jogarem juntos. Por quê? Os dois atuam com a perna esquerda. Barbosa é canhoto, David Ricardo é canhoto. Dificilmente a gente vê dois zagueiros de perna esquerda dominante atuando juntos. Então o Botafogo pode ter Danilo Barbosa e Alexander Barbosa, ou Danilo Barbosa e David Ricardo, para não ter uma zaga torta. Na lateral esquerda, Cuiabano ou Alex Telles, eu manteria o Cuiabano. Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins. Creio que o técnico Renato Paiva vai manter essa estrutura, não é informação, apenas entendo que isso possa acontecer amanhã. Então, galera, foi dito pelo Gui Cardoso, lá do Gigante Glorioso. Um abraço para o Gui, um abraço para o Maicon,
que poderia haver uma pressão sutil pela saída do Renato Paiva. E páginas ligadas ao Fogão falaram sobre o tema, replicaram a fala do Gui, todo mundo falando bastante a respeito do Botafogo, e o John Textor respondeu ao Fogão do Meu Coração, que tinha trazido também o que o Guilherme Cardoso disse. Textor falou o seguinte: a declaração é totalmente falsa, nunca se deve confiar na origem dessa falsidade nem publicar aquilo que não conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há voz mais forte neste clube. Nosso treinador é muito bom e neste momento nossos jogadores não estão executando. Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele e os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sob os seus ombros. A estação é muito jovem, mas esta tradição de pânico é bastante antiga. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho, conforme necessário, tal como no ano passado. Um abraço também para a galera do Fogão no Meu Coração, um grande trabalho, sempre trazendo informações, opiniões, análises a respeito do Glorioso, como reitero meu abraço à galera do Gigante Glorioso. O John Textor reafirma um apoio ao Renato Paiva, ele acredita no treinador e no trabalho do treinador e coloca mais responsabilidade nos jogadores. Ele acredita, então, que o individual está atrapalhando o coletivo. Muitas vezes, o coletivo potencializa as individualidades. O Textor está enxergando dessa forma e acho difícil o Textor falar isso sem estar respaldado também nas percepções do Alessandro Brito, do próprio Léo Coelho, pessoas que estão no dia a dia do futebol do Botafogo. O que a gente pode compreender? Que a cúpula do Botafogo entende que o Renato Paiva não é o grande problema do momento, mas isso precisa ser avaliado, galera, diariamente. Todo dia o Botafogo precisa estar sob observação para que haja um entendimento daquilo que está atrapalhando. O Bahia ganhou ontem, tudo bem, com um pênalti horroroso marcado. O VAR tentou, que conseguiu marcar o pênalti. Então, o Bahia venceu o Ceará por 1-0 em Salvador. O Botafogo é o 15º no Campeonato Brasileiro. Tem coisa errada. Tem coisa errada. A gestão tem que olhar para dentro também. Pelo menos o Textor avalia que em junho tem que fazer ajustes importantes, como foi ano passado. Só que tem uma diferença. Pode ser que não dê tempo. Ano passado deu tempo, tivemos uma temporada espetacular. Aquilo ali não é a regra. Não acontece daquela forma o tempo inteiro. Hoje a gente vê muita dificuldade. 15ª posição no Campeonato Brasileiro. Tem poucas rodadas, tudo bem, mas é feio para o campeão do Brasil e da América. Jornais na Argentina tratando o Estudiantes como um time que pode se recuperar na Libertadores porque pega um enfraquecido campeão. Vejam só, tem coisa errada. Sobre as posições, linkando os temas, falo desde o início do ano. Zagueiro, meia, independentemente de técnico. Eu nem sabia que o Renato Paiva seria o treinador do Botafogo. Estava aqui falando zagueiro, mais um meia, mais um zagueiro, mais um meia. Pelo menos, do jeito que a situação se encontra hoje, tem mais erro por aí. Mas o Botafogo ainda pode consertar se essa identificação for feita rapidamente. Muita coisa acontece nas internas, a gente não sabe, tenta observar de fora. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like, ativando o sininho e se cadastrando por intermédio do link do primeiro comentário fixado ou da descrição deste vídeo na Inplay para mostrar conhecimento sobre futebol e jogar de forma muito agradável. A Inplay não é uma casa de apostas. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!